E aí pessoal, tudo tranquilo? Cara, queria passar pra vocês aqui uma coisa que me deixou intrigado. Já tem algum tempo aí que eu tenho dado uma pesquisada em uma motocicleta da Kawasaki, que é a Vulcan 650S. Eu acho ela uma moto muito bonita, sabe? Embora ela seja meio modernosa, não é tão no estilo que a gente já é acostumado, né? Nesse estilo das Custom ou Cruiser, se você preferir chamar assim. A Vulcan foge um pouco disso daí, sabe? Eu olhava ela com um pouco de preconceito, mas depois de algum tempo eu comecei a ter bons olhos pra ela, sabe? Aí tem aquela questãozinha de que o motor é bicilíndrico em linha, né? Então o barulho do motor, infelizmente, é igual de qualquer outra motocicleta comum, né? Porque barulho de 2 cilindros é meio comunzão, tipo assim, como se fosse um monocilíndrico. Eu não me sinto tão atraído pro ronco desse motor, sabe? Mas em compensação, ele é um motor meio elástico, sabe? Ele é um motor que equipa a ER6N, equipa a Versys também. Então ele é um motor muito interessante, cara. E os motores Kawasaki, os motores da Kawasaki são fantásticos, né? E aí eu tava interessado nessa motinha, né? Primeiro eu tinha aquele olhar meio preconceituoso com ela, mas depois eu comecei a flertar com essa moto, sabe? E aí ela tem uma cavalaria interessante, né, pra categoria, são 61 cavalos. Tem um torque interessante também, vou deixar as especificações dela aqui em cima. E aí, pessoal, eu falei assim, poxa, cara, gostei da moto, né? E o preço dela, querendo ou não, não é tão absurdo, né? Hoje ela tá custando um pouco mais de 31 mil reais. Isso no site, né? Porque a gente chega lá na concessionária, os caras jogam 3 pau a mais em cima da moto, né? Tanto a grana da concessionária como o frete, né? Então se a moto tá custando, sei lá, arredondar 32 no site, chega lá na hora ela vai estar custando 35. Mas não deixa de ser um valor até então competitivo, né? Se você for olhar outras motocicletas custom aí de entrada, que é o caso da 883 da Harley Davidson, é um valor bem abusivo, né? 42 mil e alguma coisa. Então o valor da Vulcan, ao meu ver, é um valor interessante, né? Ainda mais pela marca Kawasaki, né? Eu acho que é um algo a mais aí. Mas enfim. Aí, pessoal, eu deveria vender minha Shadow, né? Deixar minha Shadow para pegar essa motocicleta. Então eu fui me informar de algumas coisas a respeito dela, né? Começando pelos pontos negativos, eu acho que tem a questão do barulho do motor, que não é legal, né? E a questão de que a moto tem um visual meio modernoso, digamos assim. Eu não gosto tanto. Aí você vai olhar pelo lado, os lados positivos da moto, né? Você tá pegando uma motocicleta 0 km, você tá pegando uma motocicleta que tem garantia, né? Você tá pegando uma motocicleta Kawasaki, você tá pegando uma motocicleta que tem um motor bem interessante, né? Que ele foi acertado para ter um pouquinho mais de torque em baixas rotações. E não deixa de ser um motor bem elástico, né? Ele pode atingir umas rotações aí bem interessantes, coisa que outras motos custom não tem, né? A moto custom em geral ela tem aquele fôlego absurdo em baixa rotação, só que chegou ali mais ou menos nos 7.000 giros ela morre, ela não passa disso. Então ela morre na praia, digamos assim.
Já não é o caso da Vulcan, né? É outra conversa aí. Então eu fiquei flertando com essa motocicleta. Só que o que mais me entregou, que é como eu disse, né, no começo do vídeo, que me deixou intrigado é a questão do consumo. Eu era bem crente de que essa moto fazia aí uns 25 km na estrada. Eu pensava, né? Então se ela faz 25 na estrada, ela deve de fazer na cidade aí uns 22, 21, né? Se der uma apertadinha na mão, ela faz 20. E, cara, eu acabei de me surpreender. Não é bem assim não, viu? Essa moto em questão, ela tem uma... No painel dela tem ali um marcador ali de quando mais ou menos você está fazendo. Ele me indica mais ou menos se você está fazendo uma economia, né? Conforme é o giro da motocicleta, o giro do motor, o RPM. E aí eu pesquisando, vendo alguns vídeos, né? Eu vendo o pessoal fazendo uma viagem de cruzeiro com ela, andando nessa faixa de giro para ela ser econômica, ela estava andando a 96 km por hora. E se você passasse de 96, ela já não seria assim tão econômica mais, né? E aí eu fiquei pensando, tudo bem, e qual que é o consumo que ela faz na estrada andando a 96? E o consumo do pessoal, cara, me deixou um pouco assustado. Eu achei um pouco alto. O pessoal disse que fazia 24 andando a 96. Porém, eu não consigo andar 96 por hora, sabe? A minha tocada é 100, 110, 115, 120, né? Então, cara, se você passar dessa rotação nessa moto aí, na Vulcan, ela vai se tornar menos econômica. E ela vai acabar por fazer aí os seus 21, 22, né, quilômetros por litro, se você for andar a 110, 120. Poxa vida, minha moto tá limpinha, meu. Né, você vai fazer 110, 120. E perdão, andando a 110, 120, tu vai fazer 21, 22 km por litro. E eu já faço isso da minha Shadow, cara. Eu já faço esse consumo da minha Shadow. Entendeu? Então eu fiquei desanimado, cara. Fiquei um pouco desanimado com essa moto aí, porque eu buscava nessa motocicleta por ser um motor mais moderno, por ser injeção eletrônica, né? Eu pensava que essa moto ia ser um pouco mais econômica, mas não é não, viu? Eu fiquei desapontado, cara. De verdade mesmo. Então você aí que tem uma Vulcan 650, né, por favor, cara, comente aí, escreve aí qual que é seu consumo na cidade, qual que é seu consumo na estrada. Porque eu fiquei meio pra baixo, cara. Eu fiquei chateado com esse consumo dessa moto. Eu realmente achei que ela era mais econômica. Então eu pensei, cara, eu falei, poxa, se eu fosse sair da minha Shadow pra essa moto, ia ser mais porque você tá pegando uma moto zero mesmo, né? Ó, o colega da esportiva aí não tá querendo correr muito não, tá economizando combustível também. Aí eu pensei, né, como eu disse antes, né, que ia ser mais pela questão de eu mudar de estética de moto, questão de pilotagem, né? Ela parece ser uma moto mais ágil, né, mais elástica. Porém o consumo, né, não vai ter diferença do meu Shadow não. E o meu Shadow tem um ronco bonito, não é verdade? Não, nada a ver, irmão. Mas enfim, quem tem essa moto, por favor, cara, esclareça algumas dúvidas minhas aí. Eu entrei no grupo do Facebook lá dela e conversei com duas pessoas lá e os caras me falaram que ela não é tão econômica aí como o pessoal fica pintando ela não, viu? O pessoal dá uma exagerada aí, tinha nego falando que fazia 28, 29 km por litro com a moto. E isso não é verdade não. Ou o cara deve fazer viagem andando a 70, 80 km por hora, né? Que aí não tem condição. Olha que cara mais babaca, né, velho? O cara tá andando igual uma lesma na minha frente, eu ultrapasso ele, ele vai e me ultrapassa. Tá bom, né? Fazer o quê? Tá bom. Bem, pessoal, vou nessa aí, tá escurecendo já e a gravação vai ficar péssima. Aquele abraço. A gente se vê numa próxima. Valeu. Fui.